Olá, sejam muito bem-vindos aqui no canal Calolica Nova Versão. No dia de hoje vamos ter uma conversa séria, curiosa e vamos mostrar bastidores que muita gente não conhece. Para você que quer começar a fazer trabalhos científicos e quer ganhar dinheiro com isso, hoje trouxe um convidado que vai lhe passar orientações, porque ele já trabalha com isso por muito tempo e ele faz isso com outras pessoas e também com a ajuda de um computador em casa. E se você tem um computador em casa, pode fazer isso sozinho. Então vou passar a cumprimentá-lo. Seja muito bem-vindo, mano. Muito obrigado. Fica assim. Tá tudo bem consigo? Graças a Deus, estamos bem. E ao vosso lado? Eu também estou bem. Espero que os meus internautas também estejam bem. Viva! Apresente-se, por favor. Chamam-me de Manuel Sangumbe Capalandanda e sou casado, né? Essa parte aqui. Sou casado e tenho 29 anos de idade. Ok. Certo. Bom, eu, conforme apresentei, falei sobre trabalhos científicos. E nos conte a tua história quanto ao seu trabalho. Muito bem. A minha história começou no processo de formação. Processo de formação ali na graduação, na licenciatura. Conforme nós sabemos, o termo licenciatura, né? O termo licenciatura vem de licença, ou seja, um licenciado, um graduado em licenciatura, significa que já tem a licença para começar a fazer investigação científica. Aliás, um licenciado já pode escrever um livro, quer dizer, tem licença para escrever um livro. Então, a investigação científica começou ali, ganhamos paixão durante a nossa formação e quando terminamos, deram-nos a oportunidade de lavrar um trabalho que servisse de avaliação para o fim do curso. Trabalho de fim de curso que, a priori, tivemos que fazer uma monografia, mas, no meu caso, de maneira particular, foi um relatório, não é, que serviu como objeto de avaliação do meu fim de curso. Para terminar o meu curso, eu tinha que elaborar um relatório. Daí que queremos aproveitar os microfones de Calolica Nova Versão, que estamos disponíveis para elaborar desde os trabalhos mais básicos de pouca exigência. Estamos a nos referir aos trabalhos de disciplina, de cadeiras que os professores normalmente mandam, não é? Pedem os seus alunos elaborarem. Nós estamos prontos para elaborar esses trabalhos e também os trabalhos que requerem um pouquinho mais de exigência. Okay. Estamos a falar de monografias, que é trabalho de fim de curso para o ensino superior. Estamos a falar da graduação, da licenciatura, monografia, relatório e artigos científicos. Agora, para o mestrado, também estamos capacitados para fazer as dissertações, porque as dissertações são para o mestrado. Ok. Exatamente. Ok. Então, ainda lá para o doutoramento, ainda não fomos, que são as teses. Para o doutoramento, elabora-se as teses. Então, nós ainda só estamos a elaborar os artigos, monografias, dissertações, relatórios. Então, estamos aí. E os trabalhos normais de disciplina, conforme já fizemos referência. Nós aqui em Angola falamos estamos, mesmo estando sozinho. Okay. Então, estamos em grupo, ou sozinho, ou... Como é que é? Sozinho ou em grupo? As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. E sempre trabalhou sozinho ou sempre foi em grupo? No princípio foi sozinho.
foi sozinho no princípio, mas depois de algum reconhecimento neste mercado, unge a necessidade de formarmos uma equipe. Então tivemos a necessidade de formar uma equipe em função da demanda, porque depois apareceram trabalhos que pelo prazo não era possível, não é, elaborarmos. Então era preciso formarmos uma equipe. Nessa altura agora somos uma equipe. Quantos elementos contém essa equipe? Somos 4. 4. Certo. E os 4 suprem. Suprem. 4 entre aspas. 4 entre aspas, porque digamos assim, num trabalho existe, eu quero aqui equiparar com o exemplo das abelhas, né? Lá na colmeia. Okay. Existe os operadores, aqueles que estão lá na colmeia, não sei o quê. Então somos nós 4, mas nós temos links. Temos link nas instituições do ensino superior. Temos link, nós estamos a nos referir aqui na província do Bié e no município do Cuito, e nessa altura temos link na Escola Superior Pedagógica, temos link na Politécnica, a ex José Eduardo dos Santos, temos também link na Ndunduma, não é? No Instituto da Ndunduma. Temos também link na Caluapanda, que nessa altura, o link ainda que não temos, mas estamos a caminho já de ter, é da Universidade do Kwanza, Internacional do Kwanza. Conforme deste o exemplo das abelhas, qual é o papel de cada um? Manuel, Sangumbe, qual é o seu trabalho? Os 3, quais são os trabalhos deles? Cada um, nós não fizemos que o trabalho sai em mim, passa na segunda pessoa, depois passa na terceira. Não, temos um revisor. Nesta equipe de 4 temos um revisor. Depois nós pegamos o trabalho, elaboramos o anteprojeto, elaboramos a fundamentação teórica, a fundamentação metodológica, não é? Os aspectos pré-textuais, os textuais, que são a fundamentação teórica, a fundamentação metodológica, depois os aspectos pós-textuais. Nós elaboramos isso e depois passa para um revisor. Esse revisor vai ver, vai equiparar com a regra que uma instituição colocou, vai equiparar se esse trabalho está em altura de ser aprovado pelas normas da instituição, daquela escola onde saiu o aspirante que solicitou. Então ele vai fazer esse trabalho. Já temos a tecnologia para ver se a monografia ou o trabalho, não é? Dissertação, monografia, relatório, não sei o que, se passa pelo teste de plágio, não é? Então aí se constitui originalidade, se o documento ou o trabalho científico é original ou não. Então já temos essas tecnologias para testar se o conteúdo está realmente bem elaborado. Ok. Certo. Os vossos preços, existe uma tabela de preço ou depende de cada caso? Nós temos sim uma tabela de preço e inclusive temos um documento em que nós, não é, como investigadores científicos, assinamos termo de responsabilidade e também o cliente ou a cliente também assina. Então, a nossa tabela de preço vai de 15 mil kwanza e o nosso limite são 130 mil kwanzas. 15 mil kwanzas se o cliente quiser apenas o anteprojeto. Se só quer apenas o anteprojeto, nós elaboramos o anteprojeto, entregamos e o cliente apenas paga 15 mil kwanza. Se quiser a elaboração do trabalho completo, no caso da monografia,
Então, ela vai dar 100 mil kwanzas. 100 mil kwanzas é a elaboração deste trabalho sem a impressão. Tipo, vão lhe dar a pendrive. Suporte digital. Ao suporte digital. Exatamente. Digital. Exatamente. Okay. Então, demos o suporte digital a 100 mil kwanza, contendo o anteprojeto, todas as partes que constituem o relatório, conforme já disse, o anteprojeto, fundamentação teórica, fundamentação metodológica e outros aspectos pós-textuais e pré-textuais. Tudo isso. Agora, como é que chega aos 130 mil kwanza? Chegamos aos 130 mil kwanzas porque nós também fizemos a orientação, elaboramos o slide para que ajude, não é, o aspirante, o futuro licenciado, na apresentação desde a pré-defesa até a defesa, não é? Se não tem domínio naquele conteúdo, nós orientamos, fizemos esse treinamento, lhe acompanhamos. Então, esse 30 mil kwanza é mesmo um acompanhamento total, desde o princípio até ao fim. Tipo uma assessoria. Uma assessoria, sim, exatamente. Okay. Exatamente. Então, nós fizemos isso a esse preço. Então, se a pessoa achar que já tem domínio, não precisa de orientação, paga apenas 100 mil kwanza com suporte digital e vai fazer a impressão. Ok. Yeah. Então, parece um pouquinho caro, mas não é. Pelo que já ouvi, eu ouvi alguém a falar que tem que preparar 500 mil kwanzas porque vai fazer esse trabalho, e 130 mil parece que nem metade é de 500 mil kwanzas. Então eu acho que recomenda-se. E como é que vocês conseguem clientes para esses trabalhos? como é que nós conseguimos clientes? Nós temos links nas instituições, conforme já disse, que o aspirante na instituição, cada aspirante é designado um tutor. E se o aspirante sentir que não tem tempo para elaborar um trabalho, então decide naturalmente procurar a nós. Exatamente. Procura a nós e nós elaboramos. E nós trabalhamos com o tutor. Trabalhamos com o tutor e o aspirante. Então nós elaboramos o trabalho, entregamos no aspirante, o aspirante vai ao encontro do tutor. O tutor faz a devida revisão, se vai de acordo. Quer dizer, nós elaboramos, nós próprios já fizemos a revisão. E normalmente a nossa revisão já vai de acordo com as normas da instituição. Mas tem sempre aquela necessidade de o tutor fazer a sua revisão, porque a avaliação do trabalho tem sempre, eu tenho dito que a avaliação tem sempre uma dimensão subjetiva. O que eu vou avaliar que está bem, não é? Às vezes vai vir a outra pessoa que pode ver que está bem ou não. Então a avaliação tem sempre essa dimensão subjetiva, daí que há sempre a necessidade do tutor dar uma olhada, dizer ali está a faltar um pontinho, ali está a faltar alguma coisinha, assim, exatamente. Quando isso acontece, tipo, se o tutor dizer assim, aqui está a faltar uma parte, tem sido difícil retificar? Não, nós já estamos prontos. Nós estamos prontos para isso. Esperam isso? Nós já esperamos isso. E no princípio, nós nos abalizamos, procuramos nos abalizar com a norma da instituição para que evitemos, para que precavemos esses eventos, para que o trabalho não volte com tanta frequência. Sim. Vamos passar para outra parte. A outra parte é quanto aos prazos. Tipo, quanto de prazo dão ao cliente? Neste caso, o vosso cliente. Nós não demos prazo ao cliente. O cliente é que nos dá prazo. Assim, tipo, o cliente nos planeja. Se falar assim, eu quero daqui a 3 dias, é possível? Não é possível. Por regra, não é possível. Por regra, não é possível.
O trabalho de fim de curso, bem, depende. Depende do tipo de trabalho. Ok. Depende do tipo de trabalho. Eu disse que nós fizemos desde os trabalhos mais básicos de disciplina. 15 mil, quanto? Não é? Então, 15 mil pode ser que dá para fazer em 3 dias. Dá para fazer em 3 dias. Esse é o anteprojeto. O anteprojeto. Estamos a falar de trabalhos mais básicos de disciplina. Ok. Então vocês não fazem só trabalhos de fim do curso? Não, também fizemos trabalhos de disciplina. Ok, tipo, eu tenho problema em língua portuguesa. Vocês podem me ajudar? Também podemos. Ok. Podemos. Um trabalho desse, como estamos a falar de prazos, esse aqui pode fazer num preço assim mínimo. Num preço mínimo que no máximo só atinge até 15 mil kwanzas. E o prazo? Que sai de 5 mil kwanza até 15 mil kwanza. Ok, esses são os trabalhos básicos. Os trabalhos básicos de cadeiras. Ok. E o tempo determinado para esses trabalhos? O tempo depende do tipo de trabalho. Okay. Porque existe, por exemplo, estamos a falar de artigos científicos que, se calhar, um professor de uma determinada cadeira recomenda aos seus estudantes elaborarem. O artigo científico, às vezes, é preciso fazer trabalho de campo. O estudante vai fazer o trabalho de campo e vai trazer os dados para nós. Então, ele fazer esse trabalho de campo, é preciso que a instituição dê um documento, não é? Dê um documento que vai lhe permitir fazer entrevista, fazer um inquérito, não é? E isso leva tempo. Agora, se for um trabalho científico em que apenas ele vem com o tema e vem com as normas que foram designadas pelo professor, então isso conseguimos fazer em 3 dias ou 2 dias. Podemos fazer isso. Agora, para os trabalhos mais exigentes, como monografia, dissertações, relatórios, que são trabalhos de fim de curso, esses trabalhos, o aspirante, a pessoa que nos dá o trabalho, é que vai nos dar o prazo. Normalmente, por regra, um relatório, aliás, um trabalho de fim de curso leva 3 meses. 3 meses. Uma monografia são 3 meses. Só que nas instituições esse tempo é muito reduzido, quase que nunca chega esses 3 meses. Nunca chega esses 3 meses. Então, nós fizemos tudo por tudo para elaborar uma monografia em menos de um mês. Em menos de um mês, nós elaboramos uma monografia. Tem clientes, não é? Há clientes que vêm com um prazo, às vezes, de 15 dias. Quando o prazo for mais um pouquinho apertado, então o preço aumenta também, em função do prazo. Porque muitos clientes aparecem a nós como a última alternativa. Foram às vezes num investigador, acharam que não é competente, é capaz de fazer a elaboração de um trabalho de fim de curso, vai lá e leva na escola, reprova. Vai de novo, tenta retificar alguma coisa, leva na escola e a escola reprova. E o prazo está a se tornar cada vez mais curto. E quando vê que reconhece que aquele afinal não está capacitado para elaborar um trabalho de fim de curso, então vem a nós. E se calhar alguém que já passou a nós terá dado um sopro de que, olha, estás a desconseguir, ainda vai nessa direção. Então chega até nós e às vezes o prazo já não é de um mês, porque já perdeu muito tempo. Então esse preço de 130 mil kwanza também é negociável, não é? Dependendo do prazo. Também depende do prazo. Falaste dos outros que fazem o mesmo trabalho que vocês, que às vezes vão trazer o trabalho porque não está bem feito. Já tiveram uma situação dessa, vocês? Que nós fizemos um trabalho não feito. Que não está bem feito. Um trabalho que não está bem feito e o cliente trouxe por muitas vezes. Por exemplo, 3 vezes. Já aconteceu um conflito com um cliente porque o trabalho não está bem feito? Graças a Deus, ainda não.
inclusive, os nossos trabalhos nunca ainda baixaram para 14 valor. Nunca, Isso graças tá a Deus. bom. Graças a Deus. Nunca ainda baixaram, porque na defesa tem a nota do trabalho e tem a nota também da defesa. E nós nos interessamos pela nota do trabalho porque isso não é que demonstra, é que vai mostrar o nosso esforço. E vossa qualidade também. A nossa qualidade, exatamente. Então, nestes relatos, não tivemos nenhum registro de uma nota de 14, ainda não. Nunca chegou no 14. Nunca chegou. Tá mais para cima, De 15 para cima. de 15 para cima. Já tivemos um cliente que teve 15. Yeah. Muito Então, bom. exatamente. Muito bom. Já estamos a falar muito sobre o vosso trabalho. Agora ainda nos fala um pouco sobre a sua vida de casado. Oh, está bem. Na verdade... E sua rotina em geral. Ok. A vida de casado é um desafio. É um desafio, mas apraz-me dizer que é um desafio que vale a pena ser percorrido. É um desafio que vale a pena ser vivido, porque a vida é feita de escadas, de degraus. E é preciso cada vez mais, não é? Chegar a níveis mais elevados. E cada vez mais que nós atingimos a um nível um pouquinho mais elevado, também a responsabilidade tem que acompanhar esse nível. A idade cobra. A idade cobra. E a responsabilidade também cobra. Então, a vida de casado é um desafio que está a ser interessante. É interessante. Eu costumo falar assim que existem duas coisas que são trabalhosos e prazerosos de gerir: dinheiro e casamento. Não sei se você concorda comigo sobre isso. Concordo, de facto. Sim. Concordo. Yeah. A tua rotina de... Pode continuar. Certamente. Para a segunda pergunta. Sim. Como é que tem sido a minha rotina diária? Trabalhando e gerindo a tua casa como marido. Ok. Na verdade, isso remete-nos à mordomia. Mordomia, porque... Tem muita gente que não vê isso que é mordomia. Exatamente, mordomia é gerir. Gestão. É gestão. Mordomia é gestão. O que significa isso? Nós temos que ter tempo para trabalhar, temos que ter tempo para Deus, temos que ter tempo para o nosso lar, prestar atenção à nossa parceira, prestar atenção aos filhos, não é? Então temos que gerenciar esses todos os aspectos que a vida abrange. O meu dia a dia. Eu passo aqui em casa porque o trabalho que eu faço é mais chamados de caseiro, homework, né? Exatamente, é mais caseiro. Mas eu também fico estou em estudo constante. E aliás, aproveitar já mais uma vez os microfones da Calolica Nova Versão, que quem quiser, por exemplo, seguir esta, conforme dizem aí por aí, esta vibe, né? De investigação científica, é preciso estar em estudo constantes. Preciso estudar constantemente. Yeah. Então, o meu dia a dia, fico em casa, baixo livros, frequento mais bibliotecas. Yeah. Quando não estou em casa, frequento mais bibliotecas. Às sextas-feiras, temos treinamento por equipe. A vossa equipe organiza um treinamento em todas as sextas-feiras. Okay. Exatamente. Temos esse treinamento. Sempre capacitar-se, né? E ter uma capacidade, olha, isso é assim, olha, isso não sei o quê, porque o conhecimento é dinâmico. O conhecimento não é estático. Se você não procura
formar-se, informar-se, então vai estar ultrapassado. Vai estar ultrapassado. Ok. Yeah. Temos outra pergunta, das muitas que estão a vir por aí. Achas certo ou errado fazer esse trabalho de fim do curso para os outros? Trabalho de escola para os outros, certo ou errado? A tua visão e fundamento. Bem, eu acho que depende também. Depende do nível. Depende do nível. Acadêmico, social, econômico, qual é esse nível? Nível acadêmico. Depende do nível acadêmico. Eu não aceitaria, por exemplo, em alguém, um estudante, aparecer e me dar uma tarefa. Não é? Me apresenta uma tarefa de escola, e eu é que tenho que elaborar, ele vai lá apresentar. Eu não faria isso, porque ele estaria a... Tipo de desvalorização. Ou eu estaria a emprestar a minha capacidade intelectual para ele. E ele precisa de adquirir a sua própria capacidade intelectual. Não, mas assim, eu me dei uma tarefa de língua portuguesa que não estou a conseguir. Vamos aprender junto. Vês a mim? Só não cobras? Ou como é que é? Vai depender. Eu posso cobrar pelo tempo. Porque os trabalhos que nós fizemos, nós não recusamos o cliente de conhecimento. Não é? O cliente não está privado do conhecimento. Até porque eu me referi que nós fizemos também orientação. A orientação, nós abrimos o trabalho. Não é? Abrimos o trabalho, não está a compreender, nós fizemos tudo por tudo para que ele compreenda. Então ele não está privado, não é? Não está privado de conhecimento. Isso está mais para os aspectos éticos, eu acho. A pergunta que levantas ali, não é? Está mais para os aspectos éticos, porque depois talvez pensa-se que fazem o trabalho, depois a pessoa a quem, não é? A pessoa que precisa desse trabalho depois fica relaxado. Exatamente, abstece do conhecimento e não cresce intelectualmente. Não, nós não fizemos isso. Nós acompanhamos ele, damos explicação, então não privamos ele de conhecimento, envolvemos ele. Exatamente. Então é certo. Não é certo. Não é errado. É certo. Ok. Certo. Tá bem. Outra pergunta é a visão do futuro para a vossa empresa. Como é que vai ser a vossa empresa ou a vossa organização daqui a 2, 3, 4, 10 anos? Como é que vai ser? Como é que estás a ver? Pelo que eu vi no princípio é que o mano que começou essa organização. Então pode ser que a continuidade ou não isso? Não exatamente. Vai já continuar com a sua pergunta porque eu acho que não terminou. Mas não comecei, não foi assim exatamente. Houve necessidade de formar-se uma equipe, mas naturalmente cada um já fazia isso. Então nos reconhecemos, olha, o fulano faz isso, o fulano também faz isso. Então formamos uma como equipe. Dizem, o que os semelhantes se atraem. Atraem-se, exatamente. Ok. E a visão do futuro, como é que vocês preveem? Como grupo então? Vai ser assim, como grupo? A visão do futuro. Primeiro, ampliar o grupo. Não tem sido suficiente essas pessoas? Não, estamos a falar de uma visão do futuro. Uma visão do futuro. Exatamente. Se estamos a falar de uma visão do futuro, então estamos ali a prever de uma demanda que uma equipa formada por 4 elementos pode não dar conta. Então, dali que há necessidade de expandir, não é? De aumentar os membros do grupo. Então, depois temos também a perspectiva de dar formação. Ok, esse é mesmo o apoio. Exatamente. Esse é o apoio. Você pode continuar. Queremos dar formação. Muita gente quer também seguir este ramo. Então, nós queremos também fazer o quê? Dar formação a essas pessoas, como dar curso, não é? Como investigar, como envolver-se na ciência, quais são os critérios da ciência. Então,
tudo isso. E também o centro de formação, não é? Queremos mais expandir, não é? Ok. Até lá, talvez para as outras províncias. Estamos agora no Bié e no Cuito, então futuramente é claro que haverá necessidade de expandirmos então para Outras províncias. as outras províncias. Outros municípios. Claramente que já tem provavelmente, né? Provavelmente já tenha Isso. ali muitos centros de investigação científica, mas queremos expandir o nosso centro Sim, de o investigação vosso. científica. Pode existir os outros, mas o que se quer é o nosso daqui. Exatamente. Se expandir para outras províncias. Exatamente. E já tem tipo noutros municípios. Já fizeram trabalhos assim para outros municípios? Olha, já fizemos até trabalhos e fizemos, continuamos a fazer trabalhos para Até o hoje. Ambo, não só para os municípios do Bié. Yeah. Estamos a fazer trabalhos para o Ambo. Inclusive, neste momento pegamos uma dissertação do mestrado que veio da província da Huila. Exatamente. Conforme sabemos que Huila tem uma escola de mestrado. Ok. Exato. Não, então é nojo. Então, nas vossas reuniões de sexta-feira, tem tido essas conversas de expandir, de Exatamente. Caminho em frente. E aliás, nós oferecemos um trabalho que, pela qualidade, não é? Pela qualidade, porque o nosso trabalho que nós damos é original. Ok, original. É original. O trabalho que eu faço não vai ser igual ao trabalho que o meu colega vai fazer. Vai ter alguma diferença, mas essa diferença não vai comprometer a originalidade. Essa diferença é que vai garantir a originalidade, porque se forem iguais, não terá impacto, não terá... Assim, uma diferença dos outros. Exatamente. Uma diferença. Exatamente. Sim. E diferente dos outros centros de formação, aliás, dos outros centros de pesquisa, os nossos trabalhos, por exemplo, a tese que nós elaboramos para si, podes usar mais tarde, quando chegares lá no mestrado, quando chegares no doutoramento, podes usar isso. O nosso trabalho não serve apenas para te avaliar, não é, o final do teu curso atual. Podes usar também no futuro. Ok. Podes usar no futuro. Então, para quem, por exemplo, quer lá atingir o doutoramento, sabemos que, por exemplo, um doutor é preciso ter um livro escrito. Não é preciso ter artigos escritos. Então, tudo isso. Então, o nosso trabalho que nós oferecemos vai já oferecer o quê? Uma possibilidade. Uma possibilidade de usar lá no futuro. Assim mesmo, exatamente. Ok. E disseste que são 1 ano e 6 meses que fazem esses trabalhos. Não nessa gravação. Na gravação anterior. Na gravação anterior. Tá bem. Mas é exatamente isso. É quanto tempo? Já trabalha com isso há quanto tempo? Estamos a caminho de 1 ano e 6 meses. Caminho de 1 ano e 6 meses. Eu acho que em 6 ou 7 meses, porque em setembro, vamos completar 2 anos. 2 anos. É um bom tempo. E eu quero ligar essa pergunta a uma outra, que é, nesse todo o tempo, quase já 2 anos, já tiveram uma experiência assim de trabalho com o cliente ou com colegas, uma experiência assim engraçada, que ainda puxa na cabeça? Bem, não aconteceu exatamente comigo, mas aconteceu com um dos membros da equipe. Porque, conforme eu já lhe disse, que nós trabalhamos com o aspirante e o tutor. E é preciso que um aspirante, por exemplo, colabore conosco. Colaborar como? Há dados, existe a pesquisa de campo. A pesquisa de campo, existe uma investigação. Existe a investigação exploratória, não é? Existe muitas.
A investigação, por exemplo, exploratória que eu mencionei, ela procura investigar um assunto pouco conhecido. E se é um assunto pouco conhecido, é preciso que haja dados reais, não é? Do campo. Um tema. Vamos supor que vamos investigar, por exemplo, problemas de menorreia, né? Problemas de menorreia no hospital Dr. Walter Stranguai, né? Vamos investigar, esse é um tema. Ok, vamos investigar. Menorreia, muita gente não conhece, ainda pesquisa aí. Problemas... Sim, Exatamente, acho que isso é para os nossos... A pessoa que está do outro lado. Os nossos... Sim. Exatamente. Para a pessoa que está do outro Exatamente. lado. Então, para o nosso tema, a menorreia, dificuldades ou ocorrências de menorreia no hospital Dr. Walter Stranguai. É preciso ter dados reais. E esses dados reais vão vir do hospital. E o aspirante, ele é que tem que ir buscar esses dados. Então estamos a falar de colaboração. Ele tem que ir ao encontro dos dados. E nas experiências que pergunta se já tivemos uma experiência engraçada, é que tivemos um dos membros teve uma cliente, não é? Porque às vezes cada um pega uma cliente, pega um trabalho. Exatamente. Então, ela é do AMBO, ela não estava a colaborar neste sentido. Porque não somos nós que vamos ao encontro dos dados, esses dados ali. Nós vamos buscar aqueles dados, por exemplo, que estão em livros. Não é? Okay. Esses dados sim. Mas os dados de campo, é preciso que o aspirante vá lá buscar, vai lá no lugar, vai investigar. Aliás, as instituições já dão um documento que essas escolas, ou se a investigação for dirigida a uma escola, a uma instituição, a uma empresa, a empresa não se recusa. Não se recusa, porque já existe um documento legal. Não foi buscar. E por não buscar a investigação, fica sem norte, fica pendente, fica incompleta. Mas não é culpa de quem está a executar o trabalho. Tipo, no caso, o cliente. Não, de quem está a executar no nosso caso. Ok. Não foi culpa do meu colega. Foi culpa de falta de colaboração da cliente. Não, ela não quis colaborar. Mas quando chegou o momento, depois o prazo terminou, e prontos. Eu disse já no princípio que nós temos um termo para assinar, que se a falha do trabalho, se durante a ocorrência ou a elaboração do trabalho acontecer uma falha e a falha for nossa, nós vamos reembolsar. Aquele documento diz assim. Só não imprimir. Aquele documento diz isso. Esse documento diz isso, que se a falha for por nossa parte, nós vamos reembolsar uma percentagem. Se a falha for tua, então nós não nos responsabilizamos. Então a falha nesse caso foi dela e ela esteve ali a fazer confusão, não sei o que, enfim. Então, tivemos de facto essa experiência. Já chegamos ao fim. Tá bom. Mas tem outras perguntas, só mais duas. A primeira é: qual é o seu país dos sonhos? Do nosso investigador científico, qual é o país dos sonhos dele? Vamos saber hoje. Suécia. Isso aqui é Europa, América. Europa. País dos sonhos é Suécia. Suíça até. Suíça. País dos sonhos. É Suíça. Certo. Se te falarem para trocar de província? Acho que viveria na Huila. Eu Luanda. Ok. Tá bem. Agora dê uma dica. Olha-me para a câmera. Dá dica para a pessoa que quer entrar nesse ramo.
uma dica assim que funcionou para você, para os teus colegas e que pode funcionar também para alguém que aspira a fazer esse trabalho. Estudo constante. Estudo constante. Estudo constante. Essa aqui, Investigação todo o tempo. investigação todo o tempo. Todo o tempo. Essa aqui é a dica de ouro. Se a pessoa estudar constantemente, vai conseguir fazer os trabalhos que vocês fazem. Exatamente. Mas para que ramo? Porque existe muitos ramos de estudo. Estudar constantemente, mas em quê? Ok. Exatamente. Sim. Tem que procurar livros de investigação científica, não é? Eu recomendo, por exemplo, a ler Lakatos e Marconi, a ler Gil. Gil Gil é um escritor angolano. é um escritor, não é angolano, é brasileiro, ok? Esses falam sobre metodologia de investigação científica. Ok. Para começar, então, vai procurar sempre livros de investigação científica, vai estudar muito, vai compreender como elaborar um trabalho de investigação científica, desde o trabalho mais básico até os trabalhos mais exigentes. Ok. Vai aprender. Com esses autores vai aprender. Por quê? Falo de Gil. Por que falo de Lakatos e Marconi? Porque eu estaria aqui a falar de muitos livros, mas desses outros livros que eu poderia indicar, vai sempre encontrar referência de Lakatos, Marconi e Gil. Então, é quase que a maioria dos livros referência a este A eles, sobretudo de metodologia de investigação científica. Ok. Exato. Existe tantos. Então, para quem, por exemplo, tem foco em investigação científica em educação, existe, não é? Podia ler Libânio. Para quem, por exemplo, quer fazer investigação científica na área de direito, podia ler outros livros. Então, a área é vasta. Ok. A área é vasta. Mas o bom desempenho em tudo depende de esforço. O esforço faz a diferença. É preciso estudar constantemente. Esse é o conselho que eu deixo. Estudar constantemente. Ferramentas que são necessárias para se fazer esse trabalho. Ter Pelo um menos o que computador. usas? O computador. Ter um computador. Ok. Ter um telefone, pelo menos digital, Ok. né? Lá no telefone, ter um aplicativo que te permite baixar livros, né? Depois, nos telefones, colocar dicionários portugueses de referência para quem, por exemplo, quiser seguir a investigação científica aqui em Angola, não é? A nossa praça que mais recorremos para além do Brasil, em primeiro lugar, é Portugal. Ok. Nós recorremos primeiro, antes de recorrer aos livros brasileiros, primeiro recorremos aos livros portugueses. Quando tiveres a elaborar um trabalho de investigação científica, o que também vai garantir boa qualidade no teu trabalho de investigação é quando você vais incluir autores nacionais. Não podes falar de locais. Locais, exatamente. Ok. Autores nacionais e locais. Se tiver. Se tiver. Ok. Porque muitos fazem a investigação científica, vão a Portugal, Brasil, não sei o que. Países. A pesquisa é internacional, mas qual é o impacto para a tua área? Porque os trabalhos de investigação científica do mestrado para baixo, não é? Para baixo, elas são mais restritivas. São mais restritivas. Significa que é preciso delimitar o tema, não é? Por isso, o exemplo que eu dei, por exemplo, da menorreia, é no Hospital Dr. Walter Stranguar. Não é? É restritivo. Não vai fora deste assunto.
Se é saúde, é mesmo saúde. É saúde. É somente, vai se falar somente de saúde. Sim. Se educação Saúde aonde? no estrangual. No Estranguai, por exemplo. Saúde no Cuito, por exemplo. Vai se falar de saúde no Cuito. Não é que não vais falar de saúde, por exemplo, em outros países podes falar, mas não é o foco. Não é o foco. A tua abordagem não é por predominância, então vais focar aonde? Na localidade. Yeah. Tá bom. Então é isso. Acabou mesmo. Eu só tenho de agradecer o meu mano Manuel Sangumbe. Muito obrigado mesmo por aceitares essa conversa. E eu espero que, porque essa aqui é a primeira das muitas. Não vai ser só essa. Pode ser que será com outro membro do grupo ou com você mesmo, mas em outros temas, mas da tua área. Vai acontecer, por isso eu tenho de agradecer. Muito obrigado. Também muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você quer começar nisto, conforme o nosso entrevistado disse, é estudar constantemente e ter pelo menos um computador e um telefone. Então, com esses dois elementos, você já consegue fazer isso. E outra coisa que o nosso entrevistado não disse, talvez é, pelo menos ser licenciado isso. Você, alguém que estuda até um nível aceitável, pode ser, ou eu que só fundei na sexta classe também posso. Bem, depende. Yeah. Depende. Porque, conforme eu disse, existem trabalhos de níveis mais baixos. Claramente, para um iniciante, não vai começar para um trabalho, por exemplo, da licenciatura de mestrado. Não tem como. Yeah. E se vai começar com um trabalho de pouca exigência, também não vai, por exemplo, não é preciso ter licenciatura, por exemplo, para elaborar um trabalho de língua portuguesa que o professor designou, não é preciso. Um trabalho de geografia, trabalho de ciências da natureza, história, não. Acho que não é necessário que seja, não é necessário que seja, mas é necessário que tenhas conhecimento. Isso é mais importante. Yeah. Porque se nós dissemos que o básico é que sejas licenciado, existem muitos colegas, né? Do mestrado, licenciado, muitos colegas licenciados e mestrandos, né? Que não têm conhecimento disso. Digo, não têm conhecimento suficiente. Isso é real, mano. Para isso. Sim. Então é preciso investigar. Então vai chegar um momento que se calhar alguém que não tenha chegado a esse nível, a um determinado nível acadêmico, talvez que nós consideramos que seja aceitável para fazer a elaboração desse trabalho, não consiga. Não consigo. Alguém que tem esse nível acadêmico não consiga, mas alguém que não tenha, mas por estar sempre abalizado em pesquisa, estudos constantes, não sei o que, chega a fazer um trabalho como esse. Então, eu o conselho que eu deixo não é que estude, seja licenciado, seja mestre, seja doutor. Não estou a banalizar isso. É importante estudar, mas mais do que isso, investigue. Não é? Investigue, porque, por exemplo, na licenciatura, fala-se, por exemplo, da extensão universitária e, por exemplo, um licenciado, ele tem que ser autodidata. Um licenciado não pode depender do conhecimento que apenas o professor traz. Não é? O professor tem essa responsabilidade de trazer conhecimento a ti, mas você que tem que ter a maior responsabilidade de aprender. Yeah. Então é isso. Até porque na licenciatura o professor não tem obrigação de te ensinar tanto, porque é um nível em que se começa a investigação científica. Exatamente. É um nível que se começa a investigação científica. Então, deixe o teu número, por favor. Teu número e algumas redes sociais que podemos encontrar. Essa aqui não pode faltar. Ok.
O nosso contacto é o 946 61 24 52. Reiteramos: 946 61 24 52. Redes sociais? Redes sociais, podem nos achar no Facebook com o nome de Manuel Sangumbe Kapalandanda. Podem nos achar também no Instagram com o mesmo nome. Podem nos achar no TikTok. Tá bem. Então, assim o peixe está vendido. Tá bem. Esse é o Evaristo Kalulica e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau.